Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era um dia comum na cidade de Nova York, em um bairro onde boutiques de luxo se espalhavam lado a lado, cada uma mais impressionante que a anterior, com vitrines brilhantes e itens tão exclusivos que pareciam destinados a um mundo à parte. As ruas de paralelepípedos do bairro transbordavam de transeuntes elegantes, acostumados a essa opulência, enquanto as vitrines impecáveis exibiam manequins vestidos com tecidos raros e marcas instantaneamente reconhecíveis. Um jovem negro, quase adolescente, entrou em uma dessas boutiques de prestígio, com seus tênis desgastados contrastando com o mármore brilhante sob seus pés. Seus olhos, cheios de nervosismo, mas também de determinação, percorreram rapidamente o ambiente. Ele imediatamente se sentiu deslocado naquele mundo reluzente, onde cada detalhe, do perfume sutil que pairava no ar aos lustres de cristal, parecia projetado para intimidar aqueles que não pertenciam àquele lugar. Apesar da sensação de estar sendo observado, até mesmo julgado, ele tinha um objetivo específico em mente. Hoje ele queria comprar algo especial, uma camisa estilosa para o aniversário de sua mãe. Não era uma compra trivial para ele, longe disso. Ele havia economizado durante meses, reservando cada centavo que podia. Era seu segredinho, uma maneira de mostrar à mãe o quanto a amava e a apreciava. Ele esperava que aquela camisa que ele já imaginava envolvendo-o com graça e elegância, fosse o presente perfeito para ela. O ambiente na loja, aparentemente aconchegante e acolhedor, era, no entanto, imbuído de uma frieza silenciosa para o rapaz. A iluminação fraca, que realçava as texturas luxuosas das roupas expostas, não oferecia conforto algum. Pelo contrário, cada raio de luz parecia apontar para ele como um holofote, enfatizando sua incongruência naquele ambiente exclusivo. Atrás do balcão, os funcionários da loja, vestidos com uniformes impecáveis, lançavam olhares furtivos em sua direção. Seus sorrisos educados pareciam forçados, como se estivessem esperando para ver que papel o rapaz desempenharia naquele teatro luxuoso. Seus olhares traíam seu julgamento silencioso. Ele não era um cliente comum aos olhos deles. Era uma anomalia, um intruso naquele mundo de rostos familiares e cartões de crédito ilimitados. O menino tentou manter a calma, respirando fundo para acalmar os nervos. Caminhou até o cabideiro onde as camisas estavam cuidadosamente dobradas, cada uma etiquetada com um preço que para alguns representava um único número, mas para ele significava meses de esforço. Passou os dedos trêmulos pelo tecido macio de uma camisa branca, imaginando como sua mãe ficaria linda usando-a. O momento que deveria ter sido repleto de orgulho e satisfação, foi tingido de uma apreensão opaca, como se uma sombra invisível pairasse sobre ele. Ele ainda não sabia, mas aquela sombra já havia tomado forma, crescendo nas sombras das prateleiras brilhantes de roupas de luxo. Espreitando em um canto discreto da loja, um policial branco, imponente tanto em estatura quanto em uniforme, parou de repente ao ver o jovem entrar. Uma mistura de surpresa e desconfiança cruzou seu rosto, rapidamente seguida por uma certeza enraizada em anos de preconceito. Este homem, com seu ar seguro de si e postura rígida, personificava a autoridade em toda a sua força brutal e inquestionável. Ele não precisava conhecer os fatos para fazer seu julgamento, porque, para ele, a aparência do rapaz era suficiente para determinar seu papel naquela loja. O uniforme que usava com sua insígnia brilhante e o cinto imponente, parecia lhe conferir uma espécie de poder absoluto, como um escudo contra qualquer dúvida ou questionamento. Seu olhar, frio e penetrante, era o de um homem acostumado a controlar a situação, a impor sua autoridade sem questionamentos. Para ele não havia espaço para nuances ou explicações. Sabia, ou pelo menos pensava saber, o que significava a presença daquele jovem negro em uma boutique de luxo, um crime em potencial, uma ameaça invisível mas palpável. O que ele poderia estar fazendo aqui? Ele provavelmente se perguntou em silêncio, seu rosto revelando uma suspeita que aguardava confirmação. A própria ideia de que um garoto negro pudesse ser apenas um cliente, que ele pudesse estar ali para comprar um presente para sua mãe, nem lhe passou pela cabeça. Seus pensamentos já estavam alinhados com uma única hipótese: aquele garoto era suspeito. Sua presença, sua aparência por si só justificavam essa suspeita imediata em seus olhos. Seu julgamento foi feito antes mesmo de ele ter observado qualquer coisa. O policial não perdeu tempo. Motivado por esse estado de alerta, decidiu seguir o garoto, sem descrição. Suas botas grossas batiam suavemente no chão de mármore enquanto ele avançava, sem tirar os olhos da figura frágil e nervosa do adolescente por um único segundo.
Cada movimento do garoto era escrutinado em detalhes, analisado pelo prisma dessa desconfiança visceral. Quando o menino estendeu a mão para pegar uma camisa, um simples gesto de hesitação transformou-se, aos olhos do policial, em um sinal de culpa. O menor movimento assumia uma magnitude desproporcional em sua mente. Para ele não se tratava de um adolescente desajeitado tentando escolher um presente, mas de um delinquente em potencial pego em flagrante patrulhando a área antes de um assalto. Seu olhar, carregado de julgamento precipitado, não se desviava do rapaz. Para este homem, o ato banal de um jovem negro comprando em um ambiente tão exclusivo não era apenas improvável, era quase impensável. Sua própria presença naquele cenário de riqueza representava uma anomalia a ser corrigida, uma ameaça a ser antecipada. Ele se aproximava, ainda a uma distância respeitável, mas próximo o suficiente para ser observado sem chamar muita atenção. Cada movimento do garoto parecia confirmar sua convicção pré-estabelecida. Aquele garoto não podia estar ali para comprar, tinha que estar ali para roubar, lucrar, transgredir as regras invisíveis de um mundo que, aos olhos do policial, não era o dele. O jovem, esforçando-se ao máximo para manter a calma, sentiu as mãos tremerem levemente ao agarrar a camisa que encontrara para sua mãe. O tecido, macio e cuidadosamente dobrado, simbolizava todo o esforço que ele havia feito para chegar àquele momento preciso. Era mais do que uma simples compra. Era um ato de amor, um gesto de homenagem à pessoa que havia sacrificado tudo por ele. Ele já conseguia imaginar o sorriso comovido de sua mãe ao desembrulhar o presente, imaginando que seria um daqueles raros momentos de pura alegria. Mas naquele momento, antes mesmo que pudesse chegar ao caixa, tudo mudou. Um som agudo atrás dele, como passos pesados e determinados, o paralisou. Ele nem teve tempo de compreender o que estava acontecendo quando uma voz áspera se elevou, cortando o ar da loja com uma brutalidade inesperada. "O que você está fazendo aqui, garoto?", disse o policial com frieza glacial, interrompendo abruptamente o gesto inocente do jovem. O tom de sua voz, carregado de desprezo, não deixava dúvidas quanto às suas intenções. Ele não viera para fazer perguntas, viera para julgar, acusar e humilhar. O policial, alto e imponente com as mãos na cintura, olhava para o rapaz como se olhasse para um intruso flagrado em flagrante. A atmosfera silenciosa da loja transformou-se numa cena opressiva, como se as próprias paredes se fechassem em torno do jovem. Os poucos clientes na loja, absortos em suas próprias compras, desviaram o olhar, evitando cuidadosamente se envolver na cena que se desenrolava diante de seus olhos. O silêncio pesado que reinava adicionava uma camada de tensão, tornando a situação ainda mais insuportável. "Você acha mesmo que pode comprar alguma coisa aqui?", continuou o policial, com a voz cada vez mais áspera e um sorriso irônico repuxando os lábios. Suas palavras carregadas de desdém foram como socos invisíveis, atingindo o jovem que estava ali, imóvel com a camisa ainda nas mãos trêmulas. O menino, atordoado com a brutal injustiça da situação, não conseguiu encontrar nada para responder. Como poderia? Cada palavra que o policial dizia era um ataque direto à sua dignidade, um desafio ao seu direito de estar ali, naquela loja, simplesmente para comprar um presente. De repente sentiu-se muito pequeno, muito vulnerável, como se todo o peso do mundo repousasse sobre seus ombros. Aquele momento que ele sonhara como um momento de orgulho, transformava-se diante de seus olhos em um pesadelo humilhante. O olhar do policial, repleto de desprezo, perscrutou cada centímetro do corpo do rapaz, como se buscasse provas tangíveis de sua suposta culpa. Já estava claro para ele, um jovem negro em uma boutique de luxo só poderia estar ali por um motivo. A simples ideia de que ele pudesse ser um cliente como qualquer outro nem lhe passou pela cabeça. Sua mente, presa por anos de preconceito, não deixava espaço para qualquer outra interpretação. O jovem baixou ligeiramente os olhos, buscando um alívio daquela avalanche de julgamentos injustos. Mas antes que pudesse dar um passo, o policial subitamente se adiantou, elevando-se sobre ele, e reforçou ainda mais a ideia. "Não, não funciona assim", acrescentou com uma certeza cruel. Não se tratava mais de uma simples questão de vigilância ou segurança. Era uma demonstração de poder, uma forma de o policial lembrar ao jovem negro que ele não pertencia a um espaço reservado, em sua opinião, a uma elite branca e abastada. O menino queria falar, explicar que estava ali por um motivo simples e nobre, agradar a mãe. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta, como se fossem pesadas demais para serem pronunciadas. Qualquer tentativa de resposta se perdeu antes mesmo de tomar forma. Sentiu os olhares discretos dos outros clientes, alguns cheios de constrangimento, outros simplesmente indiferentes, mas nenhum deles ousou intervir,
como se aquela fosse uma cena de rua que estivessem presenciando de longe. Você acha mesmo que pode entrar aqui e roubar? Disparou o policial, com o olhar carregado de julgamento. Suas palavras soaram como um veredito, e a humilhação se instalou na loja como um hóspede indesejado. Os clientes paralisados observavam a cena com evidente desconforto, alguns desviando o olhar, outros murmurando entre si, criando uma atmosfera de desconforto e preocupação. O que ele não sabia era que o rapaz que acabará de humilhar não era qualquer um. Era filho de um poderoso agente do FBI, um homem respeitado por seu rigor e integridade, conhecido não apenas por seu papel no combate ao crime, mas também por sua determinação em combater o preconceito racial. O pai do jovem, um homem negro que ascendera na hierarquia da autoridade por meio do trabalho árduo, sempre incutira no filho os valores de honestidade, dignidade e resiliência. Enquanto o policial continuava a despejar acusações infundadas, o menino sentiu uma onda de raiva e injustiça. A situação havia se tornado muito mais do que um simples incidente, tocava a própria essência de sua identidade e do legado de seu pai. As humilhações que sofrerá por causa da cor de sua pele se entrelaçavam com os ensinamentos de seu pai, lembrando-o de que a dignidade era um direito, não um privilégio. Nessa escuridão, uma luz de esperança brilhou. Ele pensou em seu pai, em suas lutas, em suas vitórias e em como ele sempre enfatizara a importância de se manter firme diante da adversidade. O jovem percebeu que o policial, ao denegrir sua existência, não poderia tirar seu valor. Este último estava cego para a verdade que se estendia diante dele. Um menino que, apesar de sua aparente vulnerabilidade, carregava consigo a força do legado de sua família. Não estou roubando, estou aqui para comprar um presente para minha mãe, retrucou o menino, com a voz trêmula, mas cheia de coragem. Seu coração batia forte, mas ele havia decidido enfrentar aquela injustiça com dignidade. Nesse momento, o policial, que já havia se autoproclamado juiz e júri, começou a se sentir desconfortável. A determinação e a sinceridade da resposta do jovem desafiaram sua arrogância. A multidão começou a se reunir lentamente ao redor deles, e um murmúrio de apoio emergiu dos lábios das testemunhas. O agente do FBI, embora fisicamente ausente, estava presente na mente do filho, uma presença reconfortante e decisiva. O jovem sabia que sua reação a essa humilhação poderia influenciar sua percepção de autoridade em geral. Foi um momento crucial não apenas para ele, mas para todos aqueles que haviam sido vítimas de injustiças semelhantes. Naquele momento, uma mulher na loja, que havia presenciado aquela interação inaceitável, se manifestou. Com licença, mas acho que vocês têm uma ideia errada sobre esse rapaz, disse ela com firmeza, chamando a atenção de todos. Eu o vi entrar, e ele estava apenas procurando um presente, assim como todos os outros aqui. Todos nós temos o direito de comprar sem sermos julgados. Sua declaração desafiadora levou outros clientes a murmurarem em concordância. O policial, percebendo que agora era o alvo da atenção de todos, começou a perder a confiança. Olhou ao redor, sem saber como sair daquela situação constrangedora. O jovem sentiu uma onda de alívio e solidariedade. Sabia que a mulher estava certa e que seu pai, se estivesse presente, teria se orgulhado da maneira como lidou com o confronto. Talvez naquele dia, ao enfrentar a humilhação com dignidade, ele não apenas defendesse sua honra pessoal, mas também personificasse a luta coletiva daqueles que há muito tempo eram marginalizados. Ele permaneceu ali determinado a não se deixar derrotar. O policial pela primeira vez começava a enxergar além de seus preconceitos, enquanto o jovem redescobria sua força interior e o valor de sua herança. O policial, pego de surpresa por essa reviravolta, tentou se defender, mas os murmúrios de desaprovação se intensificaram. Clientes que inicialmente assistiam à cena em silêncio começaram a se manifestar, compartilhando suas próprias experiências de discriminação e injustiça. A atmosfera na loja, antes pesada, aos poucos se transformou em um espaço de solidariedade. Você não tem o direito de tratar alguém assim, continuou a mulher, aproximando-se do policial com confiança. A cor da pele dele não determina seu valor ou suas intenções. Este rapaz merece o mesmo respeito que qualquer outro aqui. O policial, percebendo que não estava mais em posição de poder, cruzou os braços, sua expressão mudando da arrogância para a confusão. Pela primeira vez, ele estava diante de uma realidade que há muito ignorava. Ele não era mais a autoridade inquestionável, mas apenas mais um homem, confrontado com as consequências de seus atos. O menino, animado por essa onda de solidariedade, sentiu uma onda de coragem. Seu coração ainda batia forte, mas ele tentou manter a calma. Dirigiu-se ao policial num tom mais confiante, mas sem raiva. Não sou ladrão.
Estou aqui para comprar um presente para minha mãe. Entendo suas dúvidas, mas não mereço ser tratado dessa forma. Naquele momento, a expressão do policial mudou ligeiramente, um vislumbre de compreensão cruzou seu rosto. Ele percebeu que havia se deixado cegar por seus preconceitos e que agira de forma inadequada. A tensão no ar diminuiu e um murmúrio de simpatia circulou entre os clientes. Os gerentes da loja, observando a cena, falaram. Um homem de terno se aproximou do grupo com uma expressão séria. Acho que todos nós precisamos refletir um pouco sobre o que acabou de acontecer. Aquele rapaz merece um pedido de desculpas, disse ele, lançando um olhar de desaprovação ao policial. De repente, as luzes fracas da loja pareceram brilhar um pouco mais. Os clientes, apoiando o jovem, aplaudiram o homem de terno, e vários deles juntaram suas vozes à exigência de um pedido de desculpas. A pressão sobre o policial aumentava. Pigarreando, o policial finalmente disse: "Desculpe. Eu não deveria ter agido assim." Sua voz estava mais fraca, mas ele finalmente reconhecia seu erro. Não era um pedido de desculpas perfeito, mas era um passo em direção à compreensão. O menino, com os olhos brilhando de emoção, aceitou o pedido de desculpas com um leve aceno de cabeça. "Obrigado", murmurou. "Espero que isso ajude a mudar as coisas." A mulher que havia falado virou-se para o menino e disse: "Você é muito corajoso. Estou orgulhosa de você. Nunca se esqueça de que você tem valor, não importa o que os outros digam." Nesse momento de reconciliação, a loja deixou de ser apenas um local de vendas, passando a ser um espaço de transformação. Os clientes se reuniram em torno do jovem para demonstrar seu apoio, enquanto o policial, embora desconfortável, percebeu o impacto que suas ações tiveram sobre os outros. O menino saiu da loja de cabeça erguida, segurando a camisa para a mãe, cercado pelo calor e pela solidariedade daqueles que testemunharam a injustiça. Aquele momento marcou o início de uma mudança, não só para ele, mas para todos ao seu redor. Ele sabia que havia testemunhado injustiças, mas, mais do que isso, aprenderá que mesmo diante da adversidade, era possível se levantar e reivindicar o direito à dignidade. Pensando em sua mãe, ele partiu, pronto para enfrentar o mundo com a força herdada do pai e o amor da família. E assim essa experiência, embora dolorosa, tornou-se parte de sua história, uma lição sobre coragem, identidade e superação de preconceitos.